Você às vezes tem dúvida se o correto é for ou to? Por exemplo, para dizer preciso enviar uma carta para minha esposa, você arriscaria I need to send a letter for my wife ou I need to send a letter to my wife? Não existe nenhuma regra gramatical em particular que especifique quando você deve usar for e quando deve usar to, e é por isso que os livros não falam sobre isso. Mas o que a gente pode fazer é analisar alguns casos interessantes para ver como essas duas preposições são utilizadas na prática, para você ter uma segurança maior na hora de falar ou escrever. Acertou quem respondeu que as duas alternativas estão corretas, só que, dependendo de qual das duas você usa, você altera completamente o sentido da frase. Por isso é que o contexto é tão importante, e a gente precisa analisar esse contexto para saber qual das duas é a apropriada. Claro que existem também outras situações onde só uma das duas preposições pode ser utilizada. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nesses outros casos também. Movimento. A primeira comparação tem a ver com movimento. To indica movimento, enquanto que for, não. Por exemplo, quem envia algo, envia para alguém. Existe um movimento, sai das minhas mãos e vai para as mãos de outra pessoa. I need to send a letter to my wife. Quem vai para algum lugar também se movimenta. We're going to the theater. Assim como quem vem para algum lugar. Her father came to her party. Também vale para quem vai dirigindo. They're driving to Canada. E o princípio é o mesmo quando você encaminha, repassa um e-mail. I forwarded the client's email to my boss. O cliente mandou um e-mail para mim e eu decidi encaminhar esse e-mail para o meu chefe. Assim, meu chefe fica por dentro do que está acontecendo. O que todos esses casos têm em comum? Movimento. Favor. O for muitas vezes tem um sentido de favor ou quando alguém faz algo por alguém. I need to send a letter for my wife. Nesse caso, é como se a esposa estivesse sem tempo e pedisse para o marido colocar uma carta no correio por ela. I forwarded the client's email for my boss. Nesse caso, seu chefe saiu de férias, mas ele te deixou responsável por encaminhar aos demais as mensagens recebidas do cliente. Percebe como o sentido pode mudar conforme a preposição? Fazer algo para alguém. Esse contraste fica ainda mais evidente nas expressões do something to someone e do something for someone. Do something to someone quer dizer fazer algo a alguém, ou seja, algo que vai impactar essa pessoa de algum modo. Enquanto que do something for someone quer dizer fazer algo por alguém, como um favor, por exemplo. Don't do to others what you don't want done to you. He likes to open the door for his wife. Opinião. Quando alguém quer expressar a sua opinião, o mais comum é to. To me, he was the best president we ever had. It really doesn't matter to me. Collocations. Também é importante entender que muitas vezes são os verbos que preferem uma certa preposição. Aprender collocations é, também, prestar atenção nessas combinações. Talk to. I need to talk to you as soon as possible. To é a preposição que o verbo talk costuma trazer consigo. Talk for é impossível aqui, mas às vezes você vai ouvir também talk with, que é menos comum, mas também usado. To trust e to rely são verbos que podem até ter o mesmo significado, confiar. Mas observe que confiar em alguém ou confiar em algo é trust in e rely on, respectivamente. Por isso é essencial que você crie o hábito de prestar atenção em quais preposições acompanham quais verbos. E o mesmo vale para adjetivos. E aqui vão apenas alguns exemplos. Qualificado para é
qualified for, pronto para, ready for, apropriado para, suitable for, relevante para, relevant to, essencial para, essential to, útil para, helpful to. Agora, olha só, mesmo quando se sabe qual preposição acompanha o adjetivo, existem duas situações que podem mudar as coisas um pouco, e elas têm a ver com gramática. Primeiro caso, se os adjetivos que pedem for forem seguidos de verbo, eles geralmente mudam do for para o to, por causa do infinitivo. He's qualified for the job. The job não é verbo, então continuamos com for normalmente. He's qualified to do the job. Do é verbo, daí a mudança do for para o to. Segundo caso, se os adjetivos que pedem to forem seguidos de verbo, esse verbo vai vir no gerúndio, ou seja, com ing, porque nesse caso to não é aquele do infinitivo, mas sim uma preposição. E sempre que um verbo vir logo depois de uma preposição, ele deve vir com o ing. Loyalty is essential to any relationship. Any relationship não é verbo, então até aí nenhuma mudança. Loyalty is essential to having any relationship. Aqui o verbo ter recebe o ing simplesmente porque to é uma preposição, mas sem alterar o sentido ou a tradução da sentença. O último caso que a gente vai examinar nesse vídeo é quando temos for e to juntos numa mesma frase. It's too late for the kids to be playing outside. É tarde demais para as crianças estarem brincando fora de casa. It's too cold for us to stay on the beach today. Está frio demais para nós ficarmos na praia hoje. Nesse tipo de frase, a estrutura é essa aqui. E com certeza vale a pena dar uma estudada nessa fórmula.